Boa noite. Quero começar agradecendo pela presença, né, de todos aqui, para essa roda de conversa que é tão importante, que a gente vai falar de um tema tão sensível. Então, começar agradecendo pela presença de vocês. Perguntar se todos estão ouvindo bem. Qualquer coisa, sinalizem ali no chat, por favor. Então, eu vou começar hoje pontualmente, porque eu começo falando do trabalho da ONG e fazendo alguns avisos importantes, que também podem ser tirado dúvidas ali no chat. Depois, por favor, está tudo ok? Então, eu quero começar falando que eu não vejo vocês, eu vejo só minha apresentação em tela cheia aqui, por isso a importância do chat, que tem alguém no suporte que pode estar ajudando vocês. Então, eu vou começar contextualizando por que a gente está aqui, quem eu sou, quem é a Helena, e também fazendo esses avisos aí, que é muito importante. Então, hoje a nossa roda de conversa, ela é com o tema Sobreviver o luto parental há 13 anos. Eu me chamo Tatiana. E essa roda de conversa faz parte do projeto Raízes do Amanhã. Deixa eu trocar aqui. Então, os avisos importantes. Vamos começar com a minha fala e depois vamos abrir para um bate-papo. Fiquem livres para falar ou apenas para ouvir, não há obrigação nenhuma de se manifestar. As câmeras devem permanecer desligadas, porque o encontro será gravado e disponibilizado no YouTube para alcançar mais pessoas. Depois que eu encerrar a gravação, seguimos conversando com mais privacidade. Então, quem entrar vai ver que está sendo gravado, mas ele vai ser gravado só essa fala inicial, né? Que vai lá para o YouTube. Posterior, eu desligo a gravação, a gente continua a roda de conversa. Também é importante sinalizar que a gente tem uma psicóloga acompanhando, caso precisem de suporte, é só solicitar ali no chat. E também dizer que, posterior à nossa roda de conversa, o Núcleo de Psicologia da ONG está disponível para quem precisar de acolhimento, é só solicitar ali no WhatsApp. E para finalizar, dizer que o link do feedback, né, vai ser enviado lá no grupo do WhatsApp, onde foi enviado o link dessa nossa roda de conversa. E é muito importante para a gente que vocês possam responder, para que a gente consiga estar melhorando sempre o nosso trabalho, né? E atingindo, levando o que vocês precisam, né? Atingindo vocês como vocês necessitam, né? Então, por isso que é tão importante ouvir. Também é importante eu pontuar que não é uma fala técnica, a fala que eu vou fazer hoje. Ela é uma fala de uma pessoa que viveu a perda de uma filha e vem convivendo com isso há 13 anos, né? Com essa reorganização e também com esse ativismo, né? Então, por que é tão importante eu falar ativista da causa do luto parental? Porque isso me coloca num lugar que eu saio da minha experiência individual e escuto esse social, tanto pais, mães, quanto profissionais de saúde, pessoas que trabalham na rede de assistência. Então, esse ativismo me proporciona isso, né? Então, por isso é tão importante eu trazer sempre essa questão aí, que eu sou ativista da causa do luto parental há 13 anos. Então, para mim, hoje é uma fala um pouco delicada, porque uma fala mais sensível, digamos assim, porque eu vou trazer muito da minha experiência como mãe. Então, eu falar em nome da ONG, ele tem uma certa... eu racionalizo mais, então acaba que me dá é mais confortável fazer uma fala relacionada à ONG, né, pela grandiosidade do trabalho, enfim, projetos. E essa fala, hoje, como mãe, ela me traz um desafio muito grande, né? Que é eu me olhar para para tudo isso que vocês bem sabem, né? A dificuldade que é. Então, eu vou tentar trazer hoje de uma forma construtiva, então, mesmo que individual, que ela seja construtiva, né? Para vocês. Começo contextualizando que quando eu usar a palavra filho, eu vou me referir a filho, filha ou filho cujo sexo os pais não ficaram sabendo. Quando eu usar as palavras pai ou mãe, eu vou me referir à figura parental nesse papel. E também deixar bem esclarecido que quando eu uso o termo luto parental, ele inclui a perda gestacional. Então eu uso taxado perda ali,
porque muitos pais já não se identificam com esse termo. Então, perda, a gente perde coisas, mas então não encontramos ainda outro termo, por isso que ainda usa perda, mesmo que taxado, usamos perda, né, mesmo que taxado. E sim, ele inclui, porque o luto parental é a perda de um filho, o luto decorrente da perda de um filho, e esse filho pode sim ser perdido durante o período gestacional. Também dizer que no meu lugar, enquanto mãe, eu vou falar dessa maternidade, né? Mas isso não invalida a vivência ou a importância dos pais. Também para que vocês busquem absorver o conteúdo a partir da sua parentalidade, né? Da sua própria parentalidade. E falar bem brevemente da ONG, então, para quem nunca ouviu falar, para quem não sabe que tipo de trabalho a gente realiza, enfim, impacto, né? Coisas importantes. A ONG, ela iniciou como uma campanha por mais leitos de UTI neonatal, então a Helena morreu, eu iniciei essa campanha por mais leitos, e foi nesse contato que eu fui conversando com outras mães e outros pais, e percebendo que o que eu enfrentava, as dificuldades que eu enfrentava não era como individual, né, não eram só minhas. Então, no ano de 2024, foram mais de 900 pessoas atendidas diretamente pela ONG e mais de 18 mil acessos online à cartilha de orientação ao luto parental e 9 mil unidades físicas entregues. Inclusive, esse ano vai ser o lançamento da 10ª edição da nossa cartilha. Ela tem o QR Code ali. Ai, perdão, eu não passei para vocês aqui. Eu passo aqui e não passo aí para vocês verem, né? Então, aqui foi as contextualizações que eu fiz e aqui sobre a ONG, perdão. E aí, para acessar o conteúdo da nossa cartilha, ele é gratuito. Para quem mora no Rio Grande do Sul, a gente tem física, né, a unidade física, que pode retirar na sede da ONG, é só solicitar através do WhatsApp. E para quem não mora no nosso estado, tem o QR Code, então, para ter acesso à cartilha online. Então, a gente fala de luto parental na família, nas áreas profissionais, na lei e na sociedade. Nós deixamos como legado, enquanto instituição, né, para a sociedade, a primeira política pública estadual apresentada sobre o luto parental no Brasil, que é a Lei Helena Maffini. Ela foi aprovada no ano de 2022. E também fizemos parte do coletivo que construiu a Lei Federal 15.139, de 2025, que instituiu a Política Nacional de Humanização do Luto Materno e Parental, para quem quer saber sobre seus direitos, entender melhor a lei, o que tem direito, o que não tem, e outros conteúdos sobre legislações. Um QR Code leva para a Lei Helena Maffini, o que está mais perto da foto, e o que está mais distante leva para a Política Nacional aí de Humanização do Luto Materno e Parental. Então, agora eu quero começar a falar com vocês, então, o que é, para quem perdeu recentemente, não entende muito bem o que é viver assim, né? Então, eu vivo há 13 anos, depois da perda da Helena, fazem 13 anos que ela morreu. Agora, dia 31 de janeiro, ela faria 13 anos, né? E o que é que eu posso trazer, então, dentro desse aspecto do que é a gente estar no dia a dia, né? Enfrentando essa realidade. Sem que seja, como eu falei lá no começo, uma fala técnica, né? Sim, uma fala de quem viveu. Quero começar pontuando que o que eu trago hoje não é sobre mim ou sobre a Helena, é sobre você, sobre o seu filho ou filha, sobre os desafios que fazem parte desse dia a dia aí desde a perda. E se de alguma forma essa fala te ajudar, ela já cumpriu o seu papel. Então, toda a dedicação que eu tive para montar tudo que eu vou apresentar para vocês hoje, lembrar do como foi, como aconteceu, o que eu posso ajudar a construir, né, para outras pessoas, tudo isso eu fiz para que eu possa ajudar de alguma forma. Então, se de alguma forma essa fala toda ajudar, já cumpriu o seu papel. Acho importante também pontuar que nessa fala eu vou expor a minha intimidade, compreendendo que essa é uma oportunidade única de estar com outras pessoas que também perderam seus filhos, e falar abertamente poderia ter me ajudado muito.
Então, se lá quando eu vivi a perda da Helena, eu tivesse escutado alguém falar com sinceridade sobre, teria para mim sido muito benéfico, né. Então é isso que eu busco hoje fazer e ao longo desse tempo, né. Então eu trago muitas imagens que são minhas mesmo, imagens pessoais, né. Também, borrei, vocês vão ver que eu borrei o rosto das pessoas que fizeram parte desse caminho, porque afinal eu sou dona da minha própria história e não da história dos outros, então geralmente eu tiro, né, e hoje tem a lei de proteção de dados, enfim. Então por isso que vocês vão ver esses rostos borrados, assim. E os que não estão borrados são, por exemplo, dos meus pais, dos meus filhos, do meu marido, pessoas que eu tenho autorização, né, de uso de imagem. Então, também dizer que as fotos que compõem essa apresentação, elas são realmente da Helena, fotos e vídeos, né, minhas, da minha família, dos meus filhos, então são fotos reais, né, de pessoas reais, e que para mim quando eu olho me transmitem o que eu quero trazer hoje para vocês. Então por isso que eu coloquei esses pontos e essas imagens, né. Então essa foto é o meu primeiro Natal, depois de perder a Helena. Quem está acompanhando numa tela maior vai conseguir ver o meu rosto, né, o sorriso que ali estava estampado, então quem me olhasse nunca ia imaginar o que eu estava vivendo dentro. Então, eu quando eu olho para ela eu recordo muito bem, assim, que eu queria muito ficar bem. A Helena ela morreu em fevereiro, então esse era no Natal, né. Eu queria muito ficar bem, eu coloquei entre aspas, porque não seria bem esse termo, né, mas foi como eu encontrei para tentar mostrar, externalizar o que eu estava sentindo dentro, né. Então eu queria ficar bem para mim e para as outras pessoas que me cercavam, que me amavam, que estavam preocupadas, né. Então por isso que eu tomei esse tipo de atitude. Também, além dessa exposição minha e da minha família e do que eu vivi, de como eu me sinto como pessoa, que isso parece que é muito natural, mas é muito delicado, porque eu falo sobre pessoas que vivem comigo, convivem comigo, têm algum tipo de relação. Então a gente se expor sempre é delicado, né. A gente se expor como pessoa, enfrentar julgamento dos outros, então tem todo um trabalho mental aí para que eu consiga estar aqui hoje. Então esses são meus pais. É importante também contextualizar que antes de ser uma mãe enlutada, eu sou uma irmã enlutada. Meus pais perderam a minha irmã mais velha aos 21 anos num acidente de carro. Então, eu tinha 10 anos quando ela morreu, a Rosane, e eu vi como criança, né, enquanto criança, que a percepção é completamente diferente, toda essa situação, enfrentada pelos meus pais, e durante muitos anos, então não foi 1 ano ou 2 anos que eu percebi eles assim, né. Foi muito tempo que eu fui vendo tudo e hoje, quando eu olho eu consigo enxergar com muito mais clareza toda essa situação enfrentada por eles, enfrentada por mim e pelo meu marido posteriormente, né. Então ter essas 2 experiências, porque eu me vi como mãe enfrentando, mas eu tinha visto meus pais, então esse outro lugar de ver a experiência, né, da perda de um filho, me trouxe mais clareza mental, né. Então, eu percebi inúmeras coisas, mas para ser bem resumida, meus pais enfrentaram muita dificuldade, a mãe, principalmente a mãe, ela enfrentou a depressão, 8 anos depois a gente quase perdeu ela, e falavam muito para eles: "Vocês têm que ter fé, vocês têm que ter força, vocês têm outras filhas para criar", e essas coisas que a maioria de vocês aqui também deve ter ouvido, né. E quando eu olho hoje para a situação deles, então eles perderam a Rô, e eles tinham mais 5 filhos, que tinham que ir pra aula, que tinha que cortar unha, comprar roupa, inúmeras coisas, né. Manter a vida funcional dessas outras 5 pessoas, eles não tinham rede de apoio. Então quando a gente vai olhar toda a história deles, a mãe quase não conseguiu sobreviver, conseguiu viver, retomar a vida, não por falta de fé ou por falta de força ou por falta de querer, mas por falta de assistência, de rede de apoio, de informação, de acolhimento. Então o trabalho da ONG hoje, ele se baseia em muitas coisas que a gente foi construindo ao longo de todo esse tempo, né. Então a singularidade de cada experiência, então eu não vivo o que minha mãe viveu, que é completamente diferente mesmo a gente sendo mãe e filha, né. Então a singularidade de cada experiência ela é universal, a diferença está muitas vezes em todo o nosso entorno.
Então a gente não pode olhar só pra gente e acreditar que só a gente tá enfrentando dificuldade, e não é isso, né. Então a gente, enfrenta dificuldades porque tem camadas disso que tem que ser trabalhadas, né, ainda. E sobre a Helena então, o que eu venho contar pra vocês, até me emociono de ver. Então, esse é o vídeo que é da primeira vez que eu fiquei sozinha com a Helena, e não sabia, acho que vai sair áudio. Ah, então pra contextualizar, que eu comentei até com a Flávia, que eu queria contar pra vocês o que aconteceu com ela, pra quem não acompanha a nossa história, o nosso trabalho, né, e pra que vocês não fiquem se questionando. Então, eu demorei 1 ano pra engravidar da Helena, eu era casada há 15 anos, a Helena era e é a primeira menina em 3 gerações da família do pai. A ONG se chama Amada Helena, porque a gente fez vários vídeos, vários registros dela, né, e de coisas relacionadas a ela, pra que ela soubesse quando adulta que era muito muito amada antes mesmo de nascer. E o que aconteceu com a Helena? Então, eu tive uma gestação acompanhada, pré-natal realizado, tudo dentro do normal. A Helena nasceu com sopro cardíaco, ela nasceu bem, recebeu alta hospitalar, foi pra casa, com 10 dias de vida passou por uma revisão médica, ela recebeu medicação que a gente deu em casa, conforme a orientação médica. 7 dias depois a Helena faleceu, esperando um leito de UTI, né. E o que eu posso falar pra vocês então sobre esse luto aí que se decorreu da perda dela. Então, eu tinha um luto esperado, que isso ao longo do tempo ele foi se modificando muito, né, o que eu entendia enquanto processo de luto. Então naquele primeiro ano eu queria retomar a vida, eu queria voltar a ser aquela Tatiana antes da perda e eu tinha esperança real daquilo, né. Então, ele saiu do esperado e ele foi pra um luto possível. Hoje eu sei muitas coisas que eu consigo, coisas que eu não consigo, até onde eu consigo ir, coisas que eu consigo fazer ou não. Então, recentemente me convidaram pra uma festa de uma menina de 15 anos, de um casal que eu gosto muito, né, que a filha vai fazer 15 anos, e eu não fui. Então, eu falei: "Eu não consigo ir, porque pra mim 15 anos da Helena seria muito importante", vocês vão ao longo da apresentação entendendo alguns pontos aí, né, então pra mim como mãe era muito importante esses 15 anos, né, pra mim e para o pai dela. E, então eu não consegui ir, por causa disso. Então hoje eu me permito entre esse esperado, do eu queria conseguir fazer tudo, e esse possível do tem coisas que eu vou ter que, remanejar, porque eu não vou conseguir. Também eu tive muitos adicionais, digamos assim, muitos adicionais de dificuldade, e outros tantos amortecedores, né. Então, por exemplo, meus pais, eles suportaram os 15 primeiros dias ali depois da perda, que eu não verbalizei uma palavra, eu não tinha ânimo, não tinha força, não tinha por que verbalizar nada. Então, vocês sabem muito bem, eu tenho certeza que vocês compreendem, então esses primeiros 15 dias aí meus pais que estiveram comigo, então esse foi um dos vários amortecedores que eu tive e outros infinitos adicionais também. Eu enfrentei muito julgamento, então a gente falar publicamente sobre a morte de um filho e falar de uma forma sincera, tu enfrenta muito julgamento, não deixa tua filha descansar, só se apega na filha que morreu e os filhos que estão vivos ela não vê. Inúmeras coisas, então esses julgamentos foram sempre muito presentes, né, e até hoje. Eu tive muita busca de informação, muita busca de respostas, muita busca foi muito presente sempre no meu luto e é. Eu também enfrentei muitas mudanças, né, internas e externas, relacionadas a isso. Eu nunca aceitei frases prontas por exemplo: "Eu seria a mãe da Helena 1000 vezes". Eu não, eu pouparia a Helena de passar por isso 1000 vezes, sabe. Então são coisas que a gente vai falando, às vezes, sem pensar. Então eu sempre pensei muito, né, tanto que hoje a responsabilidade que eu tenho de fazer uma fala pra vocês é uma responsabilidade gigantesca, porque eu sei o que é tu estar escutando alguém que tu pensa que ela pode te orientar de alguma forma e aquela pessoa te ferir mais, então esse é o meu grande receio sempre, quando eu vou fazer falas, né, pra pais e mães, pra qualquer um na verdade, mas pra pais e mães, sobretudo porque a gente já tá muito vulnerável, né, muito machucado. Então, frases prontas eu sempre tentei
evitar, né. E tá, também, era o resgate dela, muitas pessoas me falavam: "Ah, é um resgate dela". Então eu sempre tento aprender a olhar com amor para minha experiência, para a experiência das pessoas, para conseguir ter um apoio real, né, para conseguir dar um apoio real para as pessoas, né. Também, para mim, a informação foi um divisor de águas dentro desse processo. Então saber que eu podia sim amar a Helena, falar dela, sentir várias coisas que outras pessoas não considerariam normal, para mim foi um passo muito importante. Até hoje eu colocaria normal entre aspas, né, porque não existe uma normalidade, a gente considera coisas normais ou não. Então, falar da Helena para mim é sofrido num certo grau, sempre tem essa lembrança que ela não tá aqui, mas de alguma forma também me deixa muito feliz, até eu já quero agradecer a oportunidade de vocês me permitirem falar dela, né, hã, trazer a Helena para o mundo através da fala de hoje, então isso para mim é muito importante. Hã, também é muito importante eu poder homenagear ela, né, como foi há pouco que eu mostrei um vídeo dela, então também através da minha fala, de fotos, enfim, de tatuagens, né, que eu fiz, de texto, enfim, do próprio trabalho da ONG. Ler relatos também foi uma parte muito importante. Ler relatos, eu conseguia dar vazão ao que eu mesma estava sentindo e que era tão gigantesco que eu não conseguia olhar, então lendo o do outro, olhando o do outro, eu conseguia dar vazão àquilo que eu sentia e dando forma, né, aprendendo a dar forma para isso também. Hã, a espiritualidade foi uma parte determinante no meu processo de luto. Então eu procurei em muitos lugares as respostas que eu precisava. Para muito além da religião, eu encontrei a minha própria espiritualidade, não dentro desse clichê aí de várias coisas, né, que se fala sobre espiritualidade. Foi uma busca muito profunda e é, ainda até hoje. E também eu achei muito importante sinalizar que não é como num comercial de margarina, porque, assim, olhando parece que foi tudo organizado, tudo um passo depois do outro, quando eu tô falando aqui. Mas não, ele é uma coisa que ele acontece muito fluida, ele vai e volta, tem épocas mais difíceis, épocas que eu me reorganizo melhor, épocas que eu me fico mais reclusa, que eu sabe? Então ele acontece tudo de uma forma muito desorganizada, mesmo que aqui ele pareça organizado. Então, quero trazer para vocês esse aspecto, né, de adicionais de dificuldade da vida como ela é, então para mim foi um adicional importante, que eu enfrentei durante algum tempo, agora já está mais organizado, mas ali no começo logo depois da perda da Helena, logo 2 anos, 3 anos, não logo 6 meses, né. Foi muito difícil, então a minha irmã mais nova engravidou junto comigo. E acho que deu em torno de uns 15 dias, 20 de diferença entre um parto e outro. E a gente já tinha decidido o tema da festa, né, de 1 ano, que a Helena seria Sininho e o filho dela seria o Peter Pan. Então, para nós duas foi muito difícil, porque ela não conseguiu aproveitar, digamos assim, a família não conseguiu aproveitar ele, que estava vivo, o filho dela, e ninguém queria, assim, se aproximar dela para não me machucar e de mim para não machucar ela, então ficou muito, assim, muito delicado para toda a família, para ela também, para mim também. E aí eu coloquei a foto da minha cachorrinha aqui, que eu adotei ela depois que a Helena morreu em fevereiro, eu adotei ela em março, que é a Kiara, ela tá com 13 anos já, é meu amorzinho. E ela me ajudou muito, Kiara me ajudou muito, assim, estava só eu, meu marido e ela, né, quando nós morávamos, enfim, logo depois da perda da Helena. E aí eu lembro na primeira, por que que eu coloquei ela aqui? Então, assim, eu não preciso nem dizer pra vocês que: "Ai, não substitui um filho, não era pra substituir a Helena", nada disso, porque vocês já sabem, né. Mas é importante eu frisar. Então a Kiara, ela veio nesse sentido de cuidado, assim. Eu e meu marido, cada um estava numa peça, um longe do outro, eu no quarto, ele na cozinha, ela vinha, rasgava um jornal, ela vinha fazer alguma coisa ali pra dar um movimento ali pra casa, sabe. Então por isso que ela ajudou muito. E aí na primeira chamada que a gente fez de vídeo,
a minha irmã estava com o filho no colo e eu estava com a Chiara. Então eu fiz toda a chamada de vídeo ali, que durou uns 20 minutos com ela, porque ela mora em outro estado, né. Fiz toda a chamada, ela veio só para ganhar o bebê aqui, ganhou junto no mesmo hospital que eu ganhei a Helena. E e aí, terminou a chamada, eu acho que eu demorei uns 2 dias para me recuperar. Então eu tenho certeza que aqui cada um viveu coisas que não consegue muito bem colocar em palavras, né, porque é tão difícil a gente conseguir expressar o que a gente sente, por ser muito profundo, né. Então, meu caminho, só me empresta teu telefone para mim cuidar a hora, por favor, Flávio. Obrigada. Não o meu, o teu. Obrigada. Ah, então o meu caminho, ele foi um caminho exposto, então todo o meu processo de luto, eu perdi a Helena e logo eu já comecei a trabalhar com a campanha por mais leitos de UTI, visitava feiras, fazia passeata, via em câmara de vereadores, em conselho de saúde, fui em muitos lugares, falava muito a morte da Helena, como foi, eu estava muito exposta. Hoje já não é uma coisa que eu faço, hoje eu me preservo muito, né. Mas tudo isso ele começou querendo manter a Helena no mundo, deixar ela orgulhosa de mim onde ela estivesse. Então isso era uma coisa muito marcante para mim, assim, eu pensava: "Onde a Helena estiver, ela vai me ver, ela vai ter orgulho de mim". Então, hoje eu olho, eu penso que eu deveria ter me economizado muito mais, me respeitado, me resguardado, uma série de coisas que eu não fiz. Mas a gente faz o que é possível fazer. E como cada um percorre esse caminho, é o jeito possível, então cada um tem uma realidade que é completamente diferente do outro, né. Então, olhando para tudo isso, com muita atenção, pensando, refletindo muito, eu vi que esse caminho, ele foi e ele é, por isso que eu sempre uso foi, é, vocês vão ver esse tipo de coisa na apresentação, por quê? Porque ele é, até hoje, né. Ele é um caminho de amor, porque fora dele, para mim, não tem um movimento de vida, então o meu movimento de voltar para a vida, ele veio com esse movimento de homenagear a Helena, de deixar ela orgulhosa, por amor a ela, essa roda voltou a girar para mim, né. E isso funciona diferente para cada um. Então, nesse caminho, cada um tem o seu próprio jeito, né, de caminhar. Aqui eu acho que foi a parte que eu mais demorei para montar, porque é um assunto muito delicado, assim, muito sensível para mim, né, para vocês também, com certeza. Então, eu não processei todas as culpas de uma só vez. Então, esse desafio de se perdoar, mesmo quando a gente não tem culpa. Então, quando tu olha para a situação, tu precisa se perdoar daquilo, tu busca se perdoar daquilo, mas na realidade tu não tem culpa. Então é uma coisa que o racional não consegue alcançar o que não está ali. Então, a culpa ela vem de tudo esse vínculo do que tu não conseguiu fazer, daquela noite que tu dormiu mal, que tu pode ter comido mal e acontecido alguma coisa, que tu pode não ter olhado para o teu filho, ele atravessou a rua, infinitas coisas que tu pode se culpar e que realmente não é culpa da gente, né. Então esse desafio de se perdoar de uma coisa que não é culpa tua, então não é racional, né. E eu coloquei 2 pontos aqui que para mim é bem importante e o terceiro bem difícil, que vai ser bem difícil até trazer para vocês, mas como eu falei, é importante, eu busco sempre trazer isso com sinceridade, né, pra porque eu senti muita falta disso logo que eu perdi ela. E às vezes sinto ainda, né, dessa sinceridade da gente olhar isso com a profundidade necessária. Então a gente viveu o que a maioria das pessoas considera como uma das experiências mais difíceis que um ser humano pode enfrentar. Então, não tem como eu falar disso de uma forma rasa, ou de uma forma só romântica, ou só leve, não tem como, né. Então, a Helena, ela se desidratou durante a noite, ela baixou às 7h30 muito, muito debilitada, assim, se desidratou muito, a medicação que ela tomava era, né, pra diurética. Então, eu me condenei muito, porque enquanto a Helena estava se desidratando do meu lado, enquanto ela estava morrendo, eu estava dormindo, não vi. Então, também nessas 12 horas que a Helena ficou internada, que ao mesmo tempo que o tempo dilatou, que ficou gigante, ele ficou curto, parece que eu pisquei e já passou as 12 horas. Quando ela ficou muito debilitada, quando ela se desestabilizou muito, que a equipe pediu que a gente se retirasse, eu saí no corredor e eu pedi que se fosse a hora dela, que Deus a levasse. Então eu sofri muito por isso, muito tempo, e até hoje me causa algum desconforto ainda me lembrar.
E aí eu escutava outras mães e outros pais falando: "Eu rezei e pedi que Deus a salvasse, e ele salvou". E eu pensava: "Cara, por que que eu saí no corredor e pedi que se fosse a hora dela, Deus a levasse?". Isso é abandono total, eu não lutei pela minha filha, eu não fiz nada. Quando eu comecei a digerir tudo isso e entender o que que eu senti lá, naquele momento, como é que foi? O que que eu estava pensando? O que que eu queria? Eu fui vendo que a verdade é que eu queria que ela não sofresse mais. Por isso que eu não suportava mais ver ela sofrer. Não por mim, mas por ela, né. Então, não era sobre não querer estar com ela, não era sobre um abandono, era sobre poupar ela, né. E foi aí que eu entendi que aquilo não era abandono, ele era o amor incondicional, o tal amor altruísta que falam. Eu preferia não ter mais ela do que ela ficar sofrendo. Então, é muito um trabalho muito difícil de ser feito pra gente, né. E por isso que eu me culpei muito, né, durante muito tempo, e como eu falei, a gente acaba voltando na memória, tanto quando eu fiz a fala, quanto eu falo quando estou falando para vocês, a gente volta lá na memória, não tem como, né. Então em algum momento, eventualmente, vai acontecer de eu me emocionar. Então, eu me culpo até hoje também, porque ela morreu sozinha, né. Obrigada. Então, ela a gente se retirou quando eles foram, a equipe tentou reanimar, enfim, tudo isso, né. E ela morreu sozinha. Então depois que eu tive meus guris, que eu tenho outros 2 filhos, dá uma gripe, eles querem ficar comigo. Eles estão com febre, eles querem ficar comigo, eles querem ficar no colinho, eles querem estar perto. Então eu pensei toda a solidão que ela deve ter sentido, isso pra mim é uma coisa até hoje muito difícil, assim, de eu me reorganizar. Então eu acredito que dessas culpas infinitas, que eu podia colocar várias coisas aqui, eu acredito que tem culpas que demoram mais para que a gente consiga digerir, processar, se reorganizar disso, né. Então no meu caso esse perdão, e eu coloquei entre aspas, porque não seria bem um perdão, só começou a ser possível quando eu consegui encontrar um sentido, uma justificativa para aquela atitude que eu tomei, para aquela escolha que eu fiz naquele momento, né, como foi a questão ali de eu rezar. Eu também demorei para aceitar que muitas escolhas que eu fui fazendo ao longo dessas 12 horas e logo ali na que ela morreu, que não estavam no campo do querer. Então a gente escuta muito os pais falando sobre: "Eu não quis ver, não quis pegar, não quis ir no velório", então eu coloquei esse "quis" entre aspas, porque não está no campo do querer. Querer, a gente queria tomar sempre as melhores decisões. Tu passou 5 anos da tua perda, tu vai olhar e vai pensar: "Cara, por que que eu não peguei meu neném no colo? Eu queria pegar, eu queria olhar, eu queria cheirar, por que que eu não fiz?". Porque naquele momento foi a melhor decisão que a gente conseguiu tomar. Então foi libertador eu entender e eu me acolher, porque havia escolhas que precisavam ser tomadas e que foram as melhores que eu consegui fazer naquele momento, né. Então essa foto é do berço real dela, né, então nós chamava de Judita, eu coloco essas colinhas para me lembrar, né, o que falar, são muitas coisas, né. Então a Judite, eu me desfiz dela, hoje eu jamais ia me desfazer, né. E a bolsa de maternidade que eu levei, da Helena, que tinha todas as roupinhas que tocou a pele dela, eu quando a Helena morreu, eu doei no centro obstétrico, né. Então pra mim é uma coisa que me deixa triste, até hoje, eu queria ter roupinhas que tocaram a pele dela, mas não é aí que tá o vínculo meu e dela, não é nisso que tá a força do que a gente sente uma pela outra, né. Então, por isso que hoje já não me maltrata tanto essa questão dessas escolhas que eu fui tomando, né. Entendendo que foram as melhores que eu consegui tomar, num momento de extrema, vulnerabilidade, mas de pico de emoção, né. Então, foi as melhores decisões que eu consegui tomar com o cérebro parado, eu sempre falo que o cérebro da gente fica, tu não raciocina direito, né. E também eu trouxe algumas fotos do Elano, que foi tá falhando o teu áudio. Que foi o meu segundo que foi o meu segundo filho, né, foi o filho que veio depois dela, 1 ano depois eu engravidei dele. Então parece simples, as pessoas falam assim: "Ai, quando tu sentir, quando tu necessitar, busque ajuda, busque ajuda, busque ajuda, busque ajuda". E aí tu cria uns mecanismos mentais ali de imaginar quando que tu vai buscar ajuda, mas quando tu vive isso na prática, não existe o que que é normal dentro do
perder um filho, ah, não, busque ajuda se você se sentir triste um mês, por exemplo, sei lá. Não tem um balizador ali realmente, né? De quando, enquanto tu tá vivendo, quando que tu tá naquele ponto de buscar ajuda. Então, para mim, foi muito difícil eu entender esse ponto de quando eu precisava buscar ajuda. Não foi muito fácil, né? Não foi fácil. Então, eu não queria me fazer mal, pelo contrário. Quanto mais eu tentava me recuperar, principalmente por causa do Elano, pior eu ficava. Então, mais difícil se tornava o meu dia a dia. Chegou um momento que eu achei que eu não ia suportar mais um dia. E não era só o luto, que mesmo se fosse só o luto já seria gigante, por isso que eu coloquei o entre aspas, que não é só, né? Era um monte de coisas acumuladas, um monte de sentimentos, então era culpa por eu não ter me recuperado, por eu não ser a Tatiana de antes da perda, nem mesmo depois de ter outro filho. Porque antes de eu engravidar do Elano, parecia que se eu engravidasse, tudo aquilo ia ficar para trás, sabe? Eu ia de alguma forma deixar tudo para trás. E não foi assim, eu integrei, como se tu tem 5 filhos, tu vai integrar aqueles 5 filhos na tua existência, né? Então, para mim, foi isso que hoje eu entendo ser mais saudável do que eu engravidar e tentar deixar uma história para trás, que ela faz parte da biografia da minha vida, né? Eu aprendi também ao longo do tempo não usar a régua dos outros. Então hoje, quando vocês me olham, pode ser que vocês olhem e pensem, ai meu Deus, ela está muito restabelecida, conseguiu retomar a vida, sabe? Então ninguém tem ideia do que a gente vive de fato, né? Então quem me olha lá, quando eu comecei a namorar o Giovanni, esse corte aí que teve na perda da Helena, tudo essa questão de falta de acesso ao que era dela de direito, toda essa luta que foi e que é hoje, né? Essa questão relacionada à Helena e a nossa família com mais 2 pecinhas importantes aí, que são esses meninos lindos e maravilhosos. Então, quando olha, parece que tá tudo retomado e não é assim, né? Então, hoje, para mim, o que é importante é compreender que o primeiro acolhimento e respeito é o da gente mesmo. Então, quando que eu consegui começar a caminhar e a me libertar? Não importa se a outra pessoa consiga entender a profundidade do amor que eu tenho pela Helena, o quanto ela importa na minha vida, mesmo estando morta há 13 anos. Mesmo sem eu ver ela há 13 anos, não importa, eu sei. E isso, para mim, hoje é o que basta. Então, se alguém falar de um filho, eu vou falar. Eu tenho 3 filhos, o Elano, a Helena e o Hector. Então, eu já não preciso mais tanto dessa validação, né? Que lá no começo me machucou muito. Então, me descobri, ir me descobrindo nesse processo de luto, ele foi e é libertador. Então, eu ainda estou aprendendo muitas coisas sobre mim mesma dentro disso, né? Afinal, eu tenho 3 filhos, 2 vivos e um morto, que morreu, que eu não vejo, que eu não posso cuidar e que eu amo. Então, é uma coisa muito difícil da gente aprender no dia a dia, né? A conviver. Então, eu fui utilizando várias ferramentas, fui aprendendo o que eu conseguia e o que eu não conseguia, o que ajuda e o que não me ajuda. Foi e é um processo de descoberta e aceitação. Tudo isso que eu fui aprendendo. No início, eu queria saber de fato se a Helena estava bem. Então, toda essa busca, tudo que eu quis aprender, tudo que eu busquei, era para saber se a Helena estava bem ou se eu poderia ajudar ela de algum modo. E ao longo do tempo, essas perguntas foram se modificando, eu fui buscando outras respostas, e isso foi dando espaço para outros questionamentos, como, por exemplo, como viver todos os dias da minha vida, que eu posso viver até os 100 anos, sem ela. Então, isso não é pouca coisa, é muita coisa para a gente conseguir aprender, né? Então, a resposta, ela não vai estar num lugar único, e ela vai se modificando ao longo do tempo. E tá tudo bem. Então, tem respostas que há 5 anos me faziam sentido, hoje não me fazem mais. Eu consegui descer mais um degrau nessa resposta, eu consegui olhar para outra direção. Então, são como várias peças de um quebra-cabeça aí que a gente vai montando, né? O importante, na verdade, é que essa busca seja a partir da gente. Então, não é outra pessoa dizendo assim, vamos lá, está a resposta lá, né? Então, essa busca ela tem que partir da gente. E também que ela mais nos preencha do que nos esvazie se tu olhar o total dessa busca aí, né? Então, é importante também pontuar que mesmo com 13 anos, neste processo de busca, de construção, de aprendizado, ele não está completamente montado. Ele ainda é móvel, né? Tem algumas peças aí que estão faltando.
Então, para mim, o luto ele é um processo de mudança. Viver depois de perder a Helena teve significados que foram se modificando. Então, eu acredito que sim, vai ser enquanto eu viver. Então, por exemplo, pode ser que quando o Elano tenha o primeiro filho dele, eu pense, bah, reforce que eu nunca vou ter um neto a partir da Helena. A linha feminina da minha vida, a linha de filhas mulheres, terminou na Helena, né? Então, eu gestei, a minha mãe me gestou, eu gestei ela e a partir dela não tenho, eu tenho 2 meninos, né? Então, a linha feminina da minha família terminou nela, né? Então, hoje ela teria 13 anos e hoje eu a vejo, porque eu botei entre aspas, não é bem vejo e nem percebo, né? Mas quando eu imagino ela e quando eu sinto, né, qualquer coisa relacionada a ela é completamente diferente do que era quando eu fiz esse anjo aqui, por isso que eu sinalizei o anjo ali. Mas que foi um amortecedor muito importante para mim lá no começo. Então, eu imaginava a Helena me olhando o dia todo. E daí eu falei, isso para mim hoje é um pouco, não digo engraçado, mas estranho, porque eu tenho os guris, o Elano tem 12 anos, e ele não fica me olhando o dia todo. Ele fica fazendo as coisas dele. Então, para mim é engraçado eu não, igual eu falei, não seria engraçado eu remeter a ideia de que a Helena viveria para mim, né? E não para ela mesma. Então, eu olhando os dois guris hoje, eles vivem para eles não vivem para mim. E lá no início eu imaginava que ela vivia para mim, porque ela vivia me olhando. Então, isso tudo vai se transformando, né, ao longo do tempo. Eu tive muito esquecimento, muita confusão mental. Então, é, eu estava no puerpério, né? Então a Helena ela morreu quando meu corpo estava todo preparado para cuidar um bebê que não estava ali. Então é a fala da Neuza da próxima roda de conversa que vai ter no mês de fevereiro, ela vai falar sobre isso. Então é muito importante que a gente entenda. Isso nos traz propriedade sobre o nosso próprio processo, entender, ter essas informações, né? Então, só para vocês terem uma ideia, para quem não sabe, que eu não sabia até pouco tempo, o físico do cérebro da gente muda, o funcionamento, né? Quando a gente perde alguém. Tem desequilíbrio químico. Acho que caiu. Voltou. Tem desequilíbrios químicos e também é importante eu dizer sobre o poder destas informações e várias informações que a gente tem sobre o que a gente está vivendo, né? A gente fez o Dia das Mães de Anjo em 2015, que veio uma psico que é especialista em luto, que atendia enlutados há muito tempo, né? E ela falou sobre isso. Quando a gente perde um filho, a gente esquece a chave do carro dentro do congelador. E aí eu coloquei que eu esqueci consulta, não sabia onde estava a chave do carro. Muita confusão mental, sabe? Pra se organizar parecia uma coisa muito difícil. Hoje ainda é um pouco, mas não tanto. E aí eu olhei e pensei, meu Deus do céu, não é só comigo. Porque as outras pessoas que estavam juntas no evento concordavam com a cabeça, né? Então, eu entendi que não era só comigo, isso foi libertador. E foi dessa sensação e desse tipo de escuta e olhar que veio a cartilha, com todas essas informações que a gente vem trazendo. Como pode ficar o casamento, como pode comunicar com uma criança que veio anterior ou posterior à perda, a voz, várias informações ali, foi dessa sensação aí. Eu também tive muita dificuldade social, então eu tentava não falar da Helena, eu tentava ser a Tatiana de antes da perda, e pessoas que me conheciam há muito tempo. Se vocês olharem, eu circulei ali, a Helena morreu dia 17 de fevereiro, então faltava um mês para completar um ano da morte dela, quando essa foto foi tirada. Nós estávamos indo para a praia com amigos e familiares, enfim. E eu só tentava me encaixar, me enquadrar, né? Então, e as outras pessoas tentavam conviver comigo, né? Então, não são os outros e nem é a gente o problema, digamos assim. É que a gente não sabe conviver com esses temas, então a gente não busca informação, não busca se informar, não busca aprender. E aí, quando acontece realmente, é como se não fizesse parte da vida da gente, que eles fazem, né? Então a gente não sabe direito como fazer. Então, eu não aceitava e não aceito não falar da minha filha.
não ser vista como mãe. Então, o que que me indignava? Todo mundo podia falar dos seus filhos, por que que eu não podia falar da minha filha? Então eu lembro de uma roda de chimarrão, que geralmente eu conto quando nós estávamos tomando chimarrão, com uma roda de conhecidas, assim, amigas que me viram gestando, que me conheciam, sei lá, uns 10 anos, né. E aí quando elas falaram cada uma do seu parto ali, o assunto era parto, estavam falando cada uma dos seus partos, quando eu fui falar, então eu não tinha, faziam 6 meses que a Helena tinha morrido, eu não tinha experiência do que era criar minha filha. Isso eu não podia falar. Do que foi ver ela caminhar, comer a primeira maçãzinha raspada, eu não tinha essa experiência. Mas a experiência do parto eu tinha, então eu poderia falar. E quando eu fui falar, uma levantou, foi pegar água, a outra levantou, foi pegar biscoito, bolacha, não ficaram ali. Então isso me deu um vazio horrível, porque parecia que a Helena não importava pra ninguém, que eu ser mãe não importava pra ninguém e que eu não era vista assim. Por quê? Porque era triste. E eu entendo que uma mãe que fala assim: "Eu tive um parto assim, assim, e minha filha morreu". É triste, é muito triste. E aí eu coloquei, eu sei que é, isso que é uma coisa indignante, porque eu sabia que é, eu sou a protagonista dessa história, eu sou mãe dela. E se tem alguém que conhece a tristeza de não ter a filha aqui, sou eu. Então as outras pessoas fogem de uma coisa que pra mim me maltratava muito. Eu não ninguém querer escutar sobre ela, me permitir, né, falar sobre ela. Também, pra mim o luto ele foi é um processo de reconstrução de mim mesma. Então, como indivíduo, eu não hoje eu já eu compreendo todo esse processamento de uma forma diferente, né. Ele é uma jornada de compreensão profunda do que eu vivi. Então, quando eu olho, eu me orgulho desse caminho que eu trilhei até aqui, como eu falei antes, a experiência que a gente viveu é uma das experiências mais difíceis que um ser humano pode viver. E eu ainda consigo ter momentos que eu fico com meus filhos, que eu, de alguma forma, me sinto, não digo nem plena, mas eu consigo estar ali, né. Então isso pra mim é uma coisa, assim, que se no dia da morte da Helena, no dia que a gente velou e sepultou ela, me dissessem: "Olha, daqui a 10 anos tu vai sair passear e vai dar risada, vai olhar". Não precisava ser uma coisa, assim, maravilhosa, mas que tu vai conseguir estar em paz num minuto. Eu ia dizer: "Eu não vou conseguir. Não, eu nunca vou retomar minha vida, nunca". Então hoje eu me orgulho desse caminho, porque eu compreendo profundamente a dificuldade que é viver o que a gente viveu, né. Então, esse ressignificar, que falam tanto, ressignificar, ele não é um ato único. Ele parte de um caminho contínuo de reconstrução de mim mesma, íntegra, né, integral, nessa integralidade, não só física, como emocional, mental, espiritual, energética, enfim. Então, a espiritualidade, informação, tempo, rede de apoio, foram e são ferramentas fundamentais nesse processo. Quanto mais recursos tivermos, mais possível se torna de enfrentar, viver, sobreviver com o luto de uma forma saudável. Ah, vocês me veem, então o que que é a minha pergunta final, pra terminar, já tá quase terminando, a minha fala. Vocês me veem, depois de toda essa fala, vocês me veem como mãe da Helena, no final dessa apresentação? Vocês acreditam que ela foi e é importante pra mim? Que dividiu minha vida em antes e depois, como qualquer outra filha que tivesse viva hoje. Pra mim, a Helena, onde ela estiver, ela é minha filha e eu sou mãe dela. Não importa o tempo que existiu, nem o tamanho dessa vida. Se existiu, você é mãe e pai, e isso é o que importa. Maternidade ou paternidade não é uma questão biológica, é também o reconhecimento do vínculo parental. Então essa semana teve uma pessoa, hã, que eu me relaciono, assim, que falou: "Ai, mas eu perdi só com 4 semanas". Então, a gente se validar é tu dizer: "Eu perdi com 4 semanas o meu filho com 4 semanas de gestação", isso é muito importante. Então, a gente tá falando de amor, tá falando de afeto, de cuidado, de tudo aquilo que a parentalidade representa para cada um de nós. A validação é interna, então começa internamente. Você é pai e mãe hoje e sempre. E também achei muito importante
trazer para vocês que eu trabalho todos os dias há 13 anos para que vocês tenham coisas que eu não tive. De alguma forma, quando eu ajudo vocês, eu me ajudo, é como se eu me cuidasse lá atrás, eu fosse lá onde está machucado e dissesse: olha, tá tudo bem, vem aqui, sabe? Então, coisas que para dar acesso a coisas que eu não tive, coisas que vão muito além da informação, que, como eu falei, é muito importante. Acolhimento é muito importante, identificação é muito importante. Olha, não sou só eu que vivo, não é só para mim que é difícil. Então, eu trabalho para que vocês tenham além disso, para que vocês possam ocupar o protagonismo dessa vivência e para que as respostas sociais, institucionais e políticas aconteçam a partir de vocês. Então, essa semana eu vi um vídeo de uma pessoa que estava falando sobre essa lei federal e ela falou isso: a mãe que tem o bebê com vida, ela não pode deixar de ser feliz porque a outra perdeu. Isso é institucional, isso não é as mães que têm que chegar no hospital e pensar: não, eu perdi, eu tô com meu bebê e ela perdeu o dela. As duas têm a mesma importância no atendimento. Então, isso tem várias camadas de trabalho social, institucional, de políticas públicas. A gente precisa olhar para essa complexidade para que vocês consigam viver esse processo de uma forma respeitosa. Para que quando vocês retomem o trabalho, no trabalho vocês se sintam vistos, acolhidos, pertencentes desse ambiente, como vocês eram antes da perda. Então é para isso que a gente trabalha isso. E como eu falei, é um trabalho extenso, né? Muito extenso. E também para que seus filhos sejam lembrados, nossos, né? Nomeados e validados como filhos, com a mesma dignidade daqueles que são carregados pela mão todos os dias. Então, isso parecem frases soltas, mas vocês imaginem essa mãe que perdeu o bebê com 4 semanas, que ela se sinta validada, vista, e o filho com importância, como um filho que está indo para o quartel, para a faculdade, que teve o primeiro emprego. Isso é a visão que aonde a gente quer chegar. Então, a gente sabe que o trabalho é longo. Eu, como indivíduo, como pessoa, sei que o trabalho é longo e como instituição. Então, também como trabalho, do tamanho da longevidade do trabalho, é a quantia de dedicação, de perseverança e de força de vontade que temos, né? Não só eu, mas a instituição também. E por que eu coloquei a foto desse menininho atirando essa estrela no mar? Porque quando eu era criança, eu escutei uma história de um menino que caminhava na praia e tinha várias estrelas do mar, né, na areia. E ele pegava uma por uma e atirava para dentro d'água. E chegou alguém para ele e falou: olha, tu tá perdendo o teu tempo, porque a praia tá cheia de estrelas, tu não vai conseguir atirar todas para dentro do mar. Então tu não vai conseguir fazer a diferença. Porque quanto tempo que tu vai ter que ficar aqui para conseguir fazer isso? É humanamente impossível. E aí ele falou: tudo bem, eu posso não fazer a diferença para todas, mas para aquela que eu atirei lá dentro do mar, eu fiz a diferença. Então, para mim, foi um processo interno, eu compreender que eu não vou conseguir ajudar todos os pais o tempo todo, então também foi um trabalho interno muito grande, mas entender que um pai, uma mãe que foram ajudados é um pai, uma mãe, é uma história que foi modificada, que enfrentam menos dificuldades, né, através do nosso trabalho. Então, sempre eu me inspiro nessa história quando eu venho fazer falas ou qualquer outras coisas. E também, para finalizar, dizer que a gente está aqui por vocês não estão sozinhos, então a gente trabalha todos os dias para que toda essa situação a longo prazo melhore, e a curto prazo para que vocês encontrem um pouquinho de acolhimento, de afeto, algum lugar para que vocês sejam vistos, né, e validados nessa experiência. Também coloquei o QR Code para que vocês possam acessar o nosso trabalho, conhecer, saber mais, que tipo de projeto tem, como buscar ajuda e várias outras coisas. Quero agradecer mais uma vez e dizer que a partir de agora nós vamos parar a gravação e vamos iniciar a roda de conversa. Então eu vou tirar esses fones de ouvido para mim conseguir escutar vocês melhor e para que a gente consiga conversar melhor, né?
Então, agradecer por essa oportunidade.